Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Mais Ser e hoje nós vamos então colocar em dia, vamos atualizar o caso da soldado Gisele. Isso porque aconteceram entrevistas nos últimos dias, tanto no Balanço Geral como também para o Roberto Cabrini, mas isso não é tudo. Também aconteceram nas últimas horas algumas entrevistas coletivas curtas aí com o advogado da família da Gisele, falando sobre alguns processos e também algumas coisas aí no passado do coronel que teria desmentido tudo isso na entrevista para o Cabrini. Preciso dizer para você que a entrevista foi bastante impactante, principalmente na forma com que é falado sobre o casamento e também sobre a Gisele, e também já começamos a perceber uma certa tentativa, podemos dizer dessa forma, de repente dizer que a Gisele ela estava com ele por interesse financeiro. Se isso for verdade, eu tenho certeza que os advogados do Coronel Neto vão conseguir provar tudo isso, e deixando claro que eu não tenho informações privilegiadas, eu trago aquilo que está público e que as minhas informações não têm o intuito de atrapalhar a ampla defesa e o contraditório de ninguém. Então eu vou falar um pouco sobre essas entrevistas que aconteceram e os pontos que continuam gerando muita estranheza, e dizer que em alguns momentos, às vezes, parece que as coisas ali não estão cooperando para que de repente o coronel ele consiga mostrar para as pessoas que ele é essa pessoa que ele faz uma questão muito grande de mostrar, que seria uma boa pessoa. Eu sei que nesse momento o coronel tá muito nervoso, mas eu acredito que quem tá bem nervoso também é o advogado da família, até porque foram ditas coisas, até mesmo que de repente a família, né, da Gisele estaria mentindo e até mesmo inventando coisas para poder justificar o fato que de repente alguém fez algo contra a Gisele por não querer aceitar que Gisele teria feito algo contra si mesmo. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, e antes de começar esse vídeo eu tenho um recado para vocês, porque eu acho que muitos de vocês que acompanharam os últimos vídeos e também as últimas postagens no @Joyce Rodrigues Oficial sabe que a Insider está levando muito a sério essa questão de mês do consumidor. Tem muito desconto acontecendo no site e detalhe, lançamentos. Sim, lançamentos no mês do consumidor com muito desconto também tem lá no site da Insider, inclusive com uma peça que eu amo declaradamente, já falei diversas vezes aqui para vocês, que são os bores. Eu tenho nas duas cores de manga longa, tenho também no de manga curta, nas duas cores também. Esse aqui é o preto e eu gosto demais. E agora a Insider lançou a nova cor desse body e eu estou assim apaixonada, tô doida para que os meus bodies cheguem. Eu já pedi tanto de manga longa como de manga curta e gosto bastante dessas cores, que são cores um pouco mais fortes, e claro que a tecnologia da Insider ajuda muito nessa hora, porque o desbotamento é lento, então eu sei que a cor ela se mantém por muito tempo, e usando o meu cupom, que é o cupom Joyce, você vai ter muito mais desconto. Vão ser os descontos do site junto com um desconto do meu cupom, que vai te dar bastante desconto. Então, se faltava pouco para você encerrar o seu carrinho, aproveita e dá uma olhadinha no body e também nas outras peças da Insider, que eu tenho certeza que você vai encontrar peças com muito desconto, que desamassam no corpo, são hidrorrepelentes, têm regulação térmica e peças atemporais, o que te dá uma variedade grande de combinações. Assim, o céu é o limite de verdade. Corre, porque cores e tamanhos estão se esgotando e não tem como não esgotar, porque é muito desconto mesmo. O meu link com o cupom Joyce aplicado vai estar aqui no box de descrição e também no comentário fixado. Não perde essa oportunidade, porque eu tenho certeza que as peças que você colocar no seu carrinho vão ficar no seu guarda-roupa por muito tempo. Eu agradeço a vocês, agradeço a Insider e agora vamos começar esse vídeo. Bom, tudo bem, por que tudo tá virando um caos e basicamente assim várias versões estão desmoronando e tá tendo uma sequência de respostas desde a entrevista, vou dizer que do Balanço Geral, tá? Até mesmo gostaria de pontuar uma coisa, eu gostaria de dar os parabéns ao Passai, acredito que é assim que fale, né? Passai, a gente escuta tão rápido, mas a entrevista que ele fez com o Coronel Neto por telefone, onde o Coronel Neto ele não apareceu, ela me deixou até um pouco mais satisfeita do que a entrevista que eu assisti do Cabrini. Primeiro, quando o Coronel Neto esteve no Cabrini, eu senti ali, naquele momento, uma pessoa que de repente perdeu alguém que dizia amar tanto há 20 dias, de repente uma pessoa ali querendo mais mostrar suas fotos, de repente do seu trabalho, mostrando sua foto como ali um policial e também todas as suas medalhas e as suas conquistas. Eu acho que aquilo ali teria que ser, de repente, talvez o tom ali estivesse um pouco errado, mas a gente tem que pensar que estamos falando ali de pessoas que de repente nunca passaram por esse tipo de situação.
Em contrapartida, nós temos a entrevista que ele deu para o Balanço Geral, onde ele diz, inclusive, que ele é um especialista em comunicações, que ele teria feito diversos cursos ali, inclusive corrigindo a forma com que o Passaia ele estava, né, passando as informações, dizendo que a conotação, né, a forma com que ele estava lendo as mensagens e as coisas dava sempre ali um ar de que de repente ele estava errado ou que o que ele fez era uma coisa prejudicial. Ele também fala bastante do advogado da família, tá? Isso ficou muito intenso essa tarde. Então, essa tarde, o Coronel Neto, ele começou a combater diretamente o advogado da família, tá? O Dr. Miguel, chamando até mesmo de Papai Noel Miguel, é alguma coisa assim bem, sabe, ruim mesmo, e isso fez também, depois da entrevista, né, que saiu ontem, fez também com que o advogado acabasse se manifestando e dizendo, não, a família da Gisele não está inventando nada. Existe sim um passado complicado do coronel, incluindo a ex-mulher do coronel. E aí a gente vai descobrir o seguinte, ele conseguiu algumas informações, alguns documentos que provam que sim, no passado do Coronel Neto, isso começando no ano de 2009, ele ainda nem era um coronel, acho que ele ainda era major. Quando ele se separa da primeira esposa dele, tem, né, ali algumas coisas, inclusive um certo BO que acontece dentro da própria polícia. Alguém teria ligado direto para a polícia e é dito que eles foram até a casa da ex-mulher e chegando lá, parece que o coronel teria dito que foi o início de uma briga, mas que não teria dado em nada. Segundo as palavras do próprio Dr. Miguel, parece que até mesmo ele não estaria de mãos limpas, se é que vocês me entendem. Isso teria sido na casa, então, da ex-mulher. Nas papeladas que incluem, então, essa esposa dele, essa ex-esposa dele, também é dito que algumas medidas teriam sido tomadas, mas que ele não respeitava, o que deixa em aberto se aconteceu ou não aconteceu uma medida protetiva. E como eu disse para vocês, ele está respondendo assim, tá? Nos veículos de comunicação. É dito uma coisa, ele está rebatendo, e ele teria dito que, na verdade, ali aconteceu o seguinte, ela teria chamado a polícia para ele teria chamado a polícia para ela. Agora, se o advogado vai conseguir comprovar isso, ou se o advogado dele vai conseguir comprovar isso é uma outra história. Outros pontos a serem levantados, como, por exemplo, uma denúncia que aconteceu no ano de 2022, que envolvia também uma ex-companheira dele, que, estranhamente, em 2022, acho que ele já estava com a Gisele, porque agora ele disse que se casou com ela por volta de 2023, 2024, as coisas elas vão mudando um pouco, ganhando um pouco de prazo, inclusive essa questão, né, a gente tinha abordado bastante isso no primeiro vídeo, inclusive se você não está entendendo esse vídeo é uma atualização do primeiro e o link vai estar aqui na descrição, é o seguinte, ele teria dito que eles estavam separados de corpos ali em torno de 6 meses, porém esse tempo ele já está aumentando, não se tratava de 6 meses, mas sim de 8 meses e que na verdade o motivo deles estarem juntos era dinheiro. E aí eu preciso dizer para vocês que isso é uma junção de várias entrevistas. Senão eu apenas estaria trazendo para vocês um resumo do que foi dito no Cabrini. E na verdade agora o que mais tem é manifestações do próprio coronel. Então a gente também vai falar um pouco sobre isso. Então todos os pontos importantes, principalmente que o coronel se manifestou, eu vou trazer aqui para vocês. E claro, eu já estou fazendo um trabalho bem específico em entrevista a entrevista pra gente ver o que não bate, tá? Que é bem interessante também essa parte, mas eu vou fazer com calma, com tranquilidade. Por enquanto eu vou atualizar vocês da parte mais importante, que é a seguinte. Então, o que nós sabemos de prático em relação a laudos, né? Laudos apontaram, depois que foi feito, na verdade, uma exumação, porém eu já tenho que deixar aqui um adendo de que a pessoa que teria feito um exame preliminar já tinha identificado que próximo aqui à boca e também à nuca tinha marcas ali de que de repente teve um apertão, tá? Um apertão que fica em aberto, se aquilo teria sido fatal, não teria sido fatal, ou até mesmo se poderia ter desmaiado ela ou não. Então acontece a exumação para ver se nada mais é encontrado, então temos um laudo. O laudo que vocês estão conseguindo ver a imagem aqui. Esse laudo ele mostra direitinho o local onde chamou a atenção da polícia e mostra também que na verdade tem marcas de unhas. E aí o que acontece é que o coronel ele diz que na verdade ele sempre roeu unhas e que se ele sempre roeu unhas não poderia ser ele. E o que chama mais atenção é que na entrevista do Cabrini, que foi a primeira vez que eu ouvi isso, quem costumava ficar pendurada como uma macaquinha no pescoço da mãe era a filha dela, a Gigi. Eu vou chamar apenas de Gigi, tá? Porque acho que nem deviam ter trazido o nome da garotinha à tona, ela tem só 7 anos, mas a Gigi, ela tinha essa mania de ficar grudada na mãe dela, então ela segurava, né, aqui no pescoço da mãe dela e depois colocava as perninhas ao redor da mãe. Força física da Gisele versus também o tamanho de Gigi. Porque pelo que nós sabemos, a Gigi, ela tinha 7 anos, então uma criança de 7 anos, uma menininha de 7 anos, não é assim tão pesada. E as últimas imagens da Gisele com vida estava na academia, e eu preciso dizer para vocês, meus queridos, que essa mulher tinha preparo físico, ela tinha muito preparo físico.
aquele peso para ela, basicamente, assim, sinceramente, eu acredito que não fazia nenhuma diferença, até porque eu sou uma mulher pequena, eu não sou uma mulher que malho, e para mim, sinceramente, é um peso insignificante. E talvez, já pensando nisso, ele também disse o seguinte, que se a gente pensar nisso em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, parece pouco, mas que ela costumava ficar horas com a filha, assim, nessa posição, bastante tempo com ela nessa posição. Inclusive, isso aconteceu diversas vezes quando eles passeavam por parques, que diferente do que muita gente está dizendo, inclusive o advogado, que na verdade a Gigi, a filha da Gisele, ela teria ido embora e dito que ela não gostava mais de morar com a mamãe e com o tio, né, com o tio Neto. Na verdade não era nada disso, que ele tratava ela super bem e que a filha dele, então a gente já sabe que ele tem uma filha de 20 anos, que diferente do que aconteceu com a Gigi, não foi dado o nome dessa filha de 20 anos. Eles passeavam tanto e se entendiam tão bem que certa vez ela teria dito, olha pai, a sua filha sou eu, né, demonstrando que de repente o Coronel Neto, ele tinha ali um comportamento de pai, filha da Gisele. E segundo também o que ele conta, em relação à família, e essa coisa toda da família está tentando culpá-lo, seria basicamente isso, procurar um culpado, eu tô tentando não usar as palavras erradas, então procurar um culpado, ele refletiu bastante sobre e ele pensou que isso é normal, afinal de contas aceitar o que a filha fez deve ser muito difícil e que talvez se fosse ele naquele apartamento e os pais estivessem lá dentro, ele também iria pensar que foi os pais dela que fizeram alguma coisa contra ela, porque ele não conseguiria aceitar que ela faria isso contra si mesmo, porque ela era uma mulher forte, uma mulher fisicamente perfeita, uma mulher bonita, que tinha uma filha de 7 anos. Essa era uma opção absurda, né, que a opção que ela fez, né, de repente, enfim, sabemos o que aconteceu, seria uma coisa assim que ele não imaginaria, até porque ele teve uma mãe, inclusive um desses boletins de ocorrência, dessas coisas aí que aconteceram, desses processos, seria em relação a uma ex-namorada dele, em relação a essa mãe que precisou de cuidados, que por sua vez morou um tempo no apartamento dele e que essa namorada ajudou a cuidar e que no final aí parece que houve um desentendimento. Nós estamos lidando com um suspeito que é um suspeito solto. E qual é o problema do suspeito solto? Suspeito solto, algumas pessoas podem se sentir um pouco ameaçadas. E aí quando, eu não estou dizendo que ele está ameaçando, eu estou dizendo que as pessoas podem se sentir ameaçadas. E o que acontece é que muita gente deu seus depoimentos, tá? Muita gente prestou depoimento. E o homem tá solto. Então muita gente pode pensar, caramba, agora ficou difícil para mim, porque e se acontecer alguma coisa comigo? Como, por exemplo, aconteceu com a advogada que teria dito que ouviu às 7h28 da manhã o baque surdo, que lembrava muito um disparo que vinha do apartamento dele, e que ele só entrou em contato com o socorro 29 minutos depois. Ele desmente isso também. Ele diz que, na verdade, ele não tinha por que mentir. Ele ligou para o resgate dos bombeiros, depois ele teria ligado para o SAMU, depois ele ligou para o comandante dele e depois ele ligou para o melhor amigo dele, que por acaso é um desembargador. Então ele não teria ligado para um desembargador, ele teria ligado para o amigo dele, como ele teria feito quando a mãe dele veio a óbito no ano passado, em dezembro do ano passado. Então era comum, ele era o amigo dele, não importa se ele era um desembargador. Então ele disse que era comum ele fazer isso. E o que chama bastante atenção é que em diversos momentos a gente percebe que esse comandante dele, ele está presente em tudo. Ele está presente em todas as coisas que o coronel faz. E fazendo um apanhado de todas essas entrevistas, a gente descobre algumas coisas, como, por exemplo, as mulheres que apareceram depois no apartamento, que teriam supostamente tirado toda a sujeira do apartamento, porque depois a família da Gisele iria até o apartamento. E ele teria dito o seguinte, que na verdade essa pessoa, esse superior dele, teria ido até o Hospital das Clínicas, que também tem um certo boato de que ele teria ido até o ML. Ele diz que nada disso aconteceu, então até alguém conseguir uma filmagem e provar que ele esteve nesse local, nós precisamos acreditar no que ele está falando, pelo menos, né, até chegar ali algum tipo de prova, se é que existe. A questão é a seguinte, bebês, algumas coisas vão começar a ficar realmente bem quentes, porque veja só, chegam essas mulheres e tem gravação disso, tá? Essas mulheres chegando e supostamente teria sido feita então a limpeza do apartamento. Segundo a versão dele, isso teria sido o oferecimento de um superior dele que viu a situação, entendeu toda a situação do que tinha acontecido e por bem da família teria mandado essas pessoas para fazer uma limpeza, porque a perícia já tinha terminado o trabalho por lá, para que de repente a família não se deparasse com aquela cena, com aqueles
vestígios do que tinha acontecido uma vez que a Gisele já não estava lá. E que essa versão de que de repente essas mulheres elas foram até lá mandadas por ele, de repente numa tentativa de fraudar o local, na verdade é uma falácia. E ele sempre direciona muita coisa ali para o Dr. Miguel. Então o Dr. Miguel está começando a reunir, né, provas de tudo que ele está falando e mostrar, principalmente mostrar de forma pública, realmente ali deixando muito claro que ele não está mentindo e nem a família. E aí também o coronel ele tenta se defender dizendo o seguinte, ele diz que na verdade essa questão das câmeras corporais que a gente falou muito no primeiro vídeo, eu ainda cheguei a falar para vocês que eu tinha visto a entrevista, eu assisti a entrevista, né, com um comandante também que chegou a falar das câmeras corporais, que sim, mesmo que uma pessoa esteja com a câmera desligada, a única coisa que muda ali dessa câmera é que você não tem alta resolução, mas uma resolução baixa você sempre tem na câmera corporal, então é quase impossível, a menos que esteja quebrada, você não ter a gravação. Então em algum banco de dados, em algum HD gigante aí, essas imagens elas estão. E basicamente o que ele diz é que ele não pediu, porque circulou também boatos de que ele teria pedido para que os policiais eles desligassem as câmeras corporais. Porém, ele mesmo diz que ele jamais faria isso, afinal de contas, ele é uma pessoa que há 35 anos faz esse serviço, então se tem uma coisa que ele faz com os pés nas costas, é conduzir uma situação como essa muito bem. E aí a contradição para mim é só uma, tá? Em diversos momentos, ele diz que ele não pediria isso, ele não faria aquilo, porque ali ele estava apenas como o marido da Gisele. Ele não estava lá para dizer o que um tinha que fazer, o que o outro tinha que fazer. Ao mesmo tempo, a gente percebe que também isso é um pouco cômodo, porque, por exemplo, um ponto muito importante, foi encontrado vestígios de sangue no banheiro e também em outros locais ali da casa, né, segundo o que ele diz. Só que ele diz que, na verdade, isso foi devido ao deslocamento dos bombeiros. Os bombeiros estavam com uma bota e eles ficaram andando ali, acabaram pisando, né, ali no sangue da Gisele, e foram pisando pelo apartamento e por isso tinham as manchas, porque, na verdade, ele não encostou na Gisele. Então aquela questão toda dele ter tomado banho para poder, né, se limpar porque ele ia para outro lugar também não é verdade. Na verdade, segundo a versão dele, o que teria acontecido foi, e continua sendo estranho para mim, mas até então estranho não é criminoso, né? Vamos aguardar para ver aí como é que desenrola. Por quê? Bom, a cronologia anterior tá lá no primeiro vídeo, até o dia que tudo acontece. O que veio à luz, assim, né, ele trouxe a versão dele agora é a seguinte. Primeiro, ele está solto, ele está em um endereço não sabido, ele está pagando um aluguel de um apartamento em outro lugar, ele não quer ficar no outro endereço, até pela sua própria integridade física, e ele está acompanhado por um advogado. Ele teria acordado no dia que tudo aconteceu, tudo acontece na parte da manhã, ele disse que ele acordou por volta das 7 horas, ele estava dormindo há meses, então num quartinho pequeno ali de 2x3, porque a suíte principal era dela, tá? Dela ali com a filha dela. Sabemos que o avô teria ido buscar a filha e o que nós sabemos é que a filha da Gisele, ela não queria mais ficar naquela casa. Ela não se sentia mais bem naquela casa. Ela era pequena, mas ela não queria continuar lá. Então ela já estava na casa dos pais. E o que foi contado também para a família é que ela iria embora logo em seguida. Só que a versão dele é diferente. Na versão dele, quem está pedindo o divórcio é ele. E tem mais também. Segundo ele, ele está pedindo o divórcio desde mais ou menos ali setembro do ano passado. Ele diz que por diversas vezes o divórcio ali foi marcado, ali ele teria marcado uma audiência e ela foi faltando, e ele vai ter como provar. Tudo bem, vamos aguardar as provas, o advogado diz que não é nada disso, mas vamos aguardar aí quem vai apresentar aí primeiro se isso aconteceu ou se isso não aconteceu. Só que segundo ele, o que teria acontecido foi, ele disse que quando ela se envolveu então com o pai da filha dela, que é um alagoano, então segundo ele, a família dela também é de Alagoas e a família tinha uma preferência para o ex dela, que era o pai do filho dela, e não a ele. Então ele disse que inclusive foi por isso que ele não avisou a família, porque ele não tinha afinidade com aquela família. Aquela família não dava abertura para ele, ele se sentia até hostilizado pela família, então ele não achou que ele tinha que ligar para a família dela, que foi uma coisa também que gerou muita estranheza. Na minha opinião, essa foi uma parte que me gerou muito interesse, porque vocês lembram que ela tinha passado em um concurso, né? Dava a entender que era um concurso, enfim, ela ia ter um emprego melhor, ela ganharia 5 mil reais a mais. Vocês lembram disso? Pois é. Segundo ele, isso aí também foi conseguido por ele e por influência dele com pessoas importantes que conseguiram esse cargo para ela. E o motivo era um só: conseguir basicamente que o divórcio saísse. Porque segundo a versão dele, não terminar esse casamento estava totalmente ligado com questões financeiras e ela teria dito isso para ele, porque
Em 2018, o que acontece é que ela teria então ficado com o primeiro marido dela, que era o pai do filho dela. Eu não sei qual é o status civil dela, então acredito que se morou junto, teve uma filha, foi o primeiro marido dela. Então o que aconteceu foi que eles não tinham como começar uma vida e ela teria feito um empréstimo no banco para construir uma casa nos fundos da casa da mãe dela, para poder ter a filha dela, mobiliar as coisas e assim por diante. Isso foi feito. Isso gerou para ela 30% de comprometimento no salário dela. Ela teria feito esse empréstimo e tal para resolver tudo isso. Depois não teria dado certo, ela ficou com o empréstimo e ok. Só que ele também diz o seguinte, que ela era muito vaidosa e que todo mundo fica dizendo que ele não deixava ela usar batom. Em todas as fotos ela está de batom, ela está arrumada. E sinceramente eu até acredito nele. Eu também tive essa impressão de que de repente ela também sabia se defender em alguns momentos. O problema é você ter que de repente se defender ou forçar um pouco para você conseguir pôr um batom, de repente você acaba quase tendo que apagar um incêndio. Às vezes acontece, mas é cansativo. Mas vamos lá, ela então tinha muita vaidade e ele diz que ela tinha um nariz muito grosso, ela tinha também um rosto ali, uma bochecha muito grande e aí eu já senti uma coisa meio... Sabe aquela coisa assim que dá um mal-estar, sabe? De você ouvir a pessoa falando assim da outra? E que ela teria passado por diversos procedimentos ali, 4 pelo menos, procedimentos estéticos, como uma rinoplastia para poder ficar com o nariz pequeno, afinadinho e apontadinho. Ela também teria feito uma bichectomia para poder ficar com ali as maçãs do rosto bem fininhas. Ela teria colocado silicone e por isso ela era considerada uma Barbie. E que para conseguir então essa aparência, porque ela ligava muito para isso, ela teria feito outro empréstimo, onde acabou comprometendo mais 30% do salário dela, o que dava então um salário para ela de R$ 900 depois que tudo era descontado. Então ele diz que quando eles se casaram, o custo de vida deles era de R$ 10.000 só pela casa e que até a escola da filha dela, quem acabava pagando era ele, porque a escola era integral e custava mais de R$ 2.000 por mês. Segundo ele, ele pagava o aluguel, ele pagava o condomínio, ele fazia compras, ele comprava absolutamente tudo, ele não pegava o dinheiro dela para nada e ele disse que também é possível ver nas contas dele que ele dava a ela R$ 2.000 por mês para que ela pudesse fazer as coisas dela, que não faltasse nada a ela, para ela poder se vestir, para ela poder fazer as coisas dela, e que depois, quando ele pediu o divórcio, ela teria dito o seguinte para ele: eu não posso me divorciar de você, porque se eu me divorciar de você, eu não tenho como manter as contas, eu não tenho como me sustentar sem a sua ajuda. Então foi nesse momento que ele teria procurado todos os contatos dele, as pessoas que ele conhecia, usou a influência dele, pela pessoa maravilhosa que ele era, pelo profissional maravilhoso que ele era, e ele conseguiu uma entrevista para que ela conseguisse então essa, entre aspas, aí, promoção, esse novo emprego que daria a ela mais R$ 5.000 de salário, que juntando com os 900 que ela já recebia, ela teria R$ 5.900, o que poderia dar a ela a condição de conseguir uma casa e sustentar a filha dela sem a ajuda dele. Então essa teria sido a versão dele de por que então ela conseguiu esse emprego. Então também não foi por mérito dela, ela não mereceu esse cargo, ele conseguiu esse cargo para ela. Só que aí também é perguntado para ele se isso não é de repente uma forma de você usar a sua influência para conseguir coisas, que entra mais ou menos aí nessa questão toda das ligações, coisas que ele está conseguindo. Muita gente, inclusive, questiona essa questão dele ainda estar solto, por de repente ele ser uma pessoa influente. E aí você, em entrevista, diz que na verdade você conseguiu um cargo para sua mulher, para sua então mulher à época, devido ali aos seus contatos. Então fica muito difícil separar o homem dos contatos e separar também o que está acontecendo de repente ele ser quem é, dele ser um coronel e um coronel muito bem relacionado. E aí voltando, pro dia que aconteceu tudo, agora que a gente já sabe do contexto, quando então sai a decisão de que realmente ela tinha conseguido a vaga, ele então teria feito uma oração no dia que tudo aconteceu. Ele fez uma oração, ele disse que a oração dele dura em torno de 30 minutos e eu acho muito interessante esse aspecto dele, é muito interessante mesmo, sabe? É interessante você transcrever e ler. Ele dá detalhes, assim, incrivelmente microscópico de coisas onde, de repente, quando ele chega na parte dela, é tudo muito rápido. É quase como se fosse um en passant, sabe? Estou passando por essa situação, estou passando por esse dia, mas eu sei tudo o que aconteceu, eu estou contando de alguma forma tudo o que aconteceu, mas é como se tudo passasse como um borrão. Mas quando ele vai falar, por exemplo, do banho que ele estava tomando, quando ele ouve o barulho, ele conta, por exemplo, que ele teria vestido a bermuda, mas ele nem teria colocado a cueca. Ele diz que o chuveiro teria ficado ligado. Ele começa a dar uns detalhes, como, por exemplo, ele sai do banho, ele se depara com a Gisele naquela situação. E detalhe, a Gisele estava de toalha. Ela estava de toalha, ela estava segurando ali a pistola e tudo mais.
E o que ele faz? Ele não tenta ver nada, porque ele é um homem técnico. Então ele começa a citar cursos que ele já fez em locais e com pessoas importantes que ele já fez os cursos, dizendo que se você não pode ajudar, você não pode tocar. Só que aí entra uma coisa chamada, é a sua mulher que tá ali. Tem coisas que você não consegue segurar certos instintos. E isso você pode ser uma pessoa comum, né? Uma pessoa como eu e você, ou você pode ser um cara ali de alta patente, não adianta. Tem coisas ali que você não consegue segurar. E o que chama muito a minha atenção é que ele, quando ele diz que ele olha a situação e que a primeira coisa que ele faz é abrir a porta para que não gere nenhum tipo de pergunta posterior às pessoas que estão passando ao redor, isso chama a minha atenção, porque ele diz que nunca teve briga naquele lugar. Ele diz que de vez em quando ela gritava, porque eles discutiam, mas que eles nunca brigaram num sentido físico da coisa. Porque muitas pessoas estão vindo à tona do próprio prédio, dizendo que já tinham presenciado algumas brigas e discussões e tudo mais. E aí o que acontece? Ele lembra de abrir a porta para que não gere nenhum tipo de desconfiança em relação a ele. Tudo bem, ele estaria então de bermudas, ele vê ela ali, a situação toda que ela estava ali, e aí tem os registros telefônicos que dizem então que ele teria ligado a primeira vez às 7h57 e depois ele ligou às 8h02, né? Então ali para buscar algum tipo de ajuda para ela, e que antes disso ele tinha ligado para esse tal desembargador, que agora ele também diz que ligou para um grande amigo dele, que era o comandante superior dele, enfim, porque teve até um momento, no caso com o Passaia, que ele diz o seguinte: escuta, mas ele estava com você bastante, né? Ele estava sempre com você, então você vê que de repente isso aí já tá colocando esse homem de repente em meio a essa situação toda. Eu não duvido que futuramente ele precise vir a público para falar algo sobre, né? Porque ele estaria lá aconselhando ele, porque era um grande amigo, e depois também ele disse que quando a mãe dele morreu foi a mesma coisa, e que também daí teria saído essas mulheres que limparam a cena, foi como se fosse aí um favor, uma gentileza que foi feita à família da Gisele para não ver o apartamento como estava. Resumindo, né, é uma coisa assim um pouco complicada, você, né, começa a envolver o nome de pessoas, então talvez, né, essa pessoa também tenha muitas coisas para falar sobre ele, ou até mesmo venha a público falar um pouco sobre isso. Eu acredito que muita coisa vai começar a acontecer e acredito que vai ser essa semana. E aí voltando então, né, para o antes, como tudo teria acontecido, e aí também os pontos que me chamaram um pouco a atenção é o seguinte: ele disse que ele acorda, então por volta das 7 horas, ele teria feito uma oração de mais ou menos 20 minutos. E depois dessa oração que ele teria feito, ele disse que veio na cabeça dele que era melhor sim eles se divorciarem. Afinal de contas, já tinha saído, né, toda a questão do salário novo dela, ela já iria tomar posse e tudo mais, então já estava na hora de colocar o divórcio para frente. Então ele vai até o quarto, encontra ela de toalha, enrolada na toalha, usando o celular, porque isso também é uma coisa que chama atenção, porque o celular ele fica desligado por um momento e ele é novamente ligado 8 horas. E ele vai ser perguntado sobre isso, então aguardem só um pouquinho. Então ele teria dito para ela: olha, vamos colocar para frente o divórcio. Ela teria ficado muito irritada e colocou ele para fora. Ele disse que colocou só um pé para dentro do quarto, ela empurra ele e teria batido a porta. Depois disso, ele foi para o banho e no momento que ele estava no banho, ele escuta o barulho, que ele não sabe se era a porta ou se teria sido um disparo. Eu achei isso muito estranho, porque ele, mais uma vez, ele é um oficial de 35 anos e é muito difícil uma pessoa confundir os sons. É um som muito específico. Esse é um som muito específico. Ele tem, e principalmente para ouvidos treinados. E eu tenho certeza que ele é um oficial de ouvidos muito treinados. Mas aí a gente tem que pensar que tem água, né, que tem tudo. Então vamos pensar aí que ele não entendeu muito bem, mas ele foi verificar. E aí ele encontra, e talvez esse tenha sido o motivo, ele tenha tentado explicar por que ela estava de toalha, e ainda segurando a pistola. Então ele diz que na verdade ela caiu ali porque ela já estaria de toalha e que sim, ela estava com a arma dele. Então ele explica novamente, isso eu também já tinha explicado no outro vídeo, que ela não ficava com a funcional dela, então por isso que ela teria usado a dele, segundo a versão dele, é claro. E aí vem a pergunta, né, a pergunta de por quê, né, já que ele sabe, perguntam para ele quantas cenas de crime ele já teria ido, ele diz que mais de 300, enfim, ele foi falando lá, e ele diz que essa questão de não soltar a arma é uma questão muito relativa. Até porque, e aí vem a parte complicada, porque ele disse que ela usou sim a arma dele, é óbvio, e que ela tinha ficado provavelmente muito nervosa, é por isso que em uma matéria apareceu que ele teria dado um buquê de flores para ela, que estava em cima da cama, e que foi o Dr. Miguel que teria falado isso na mídia,
e que na verdade aquilo era uma árvore de Natal que em um acesso de raiva ela teria estragado tudo, ela teria quebrado tudo antes de ir para a sala e fazer o que fiz. Ele quase quis dizer que era um pouco falta de informação a pessoa achar que todo mundo solta e que não, e aí ele dá diversos exemplos de pessoas que não soltaram e que ela tinha treinamento e que ela sabia que tem uma parte que você consegue atingir que você passa a não sentir nada no momento em que você dispara. E que aquelas marcas ou teriam vindo da Gigi, da filha dela, que sempre ficava segurando tanto ali realmente naquela região que ficava próxima ali à mandíbula e também à nuca, então ela segurava assim, colocava as perninhas em volta da Gisele, ou a própria Gisele poderia ter se machucado, porque como ela já estava encerrando tudo, ela também queria deixar ele, entre aspas, ali incriminado, então ela saberia que isso geraria dúvida nas pessoas e que ele poderia ser preso depois que ela já não estivesse mais aqui. Teria que ser um nível de raiva muito grande. Para uma mulher que, segundo ele, era uma mulher perfeita. Ele disse que o relacionamento dele era perfeito, ela era uma mulher perfeita, ela era uma mãe perfeita, ela era perfeita em tudo e que, na verdade, o relacionamento deles sempre foi muito cheio de ciúmes por parte dela e não por parte dele, como as pessoas estão falando. E aí tem uma parte que muito me preocupou no meio de tudo isso, porque começam a sair os laudos e ele vai rebatendo esses laudos, descredibilizando as pessoas que estiveram no local. Normal, tá? Isso aí sempre acontece, descredibilizar laudo, profissionais e tudo mais, e vem a parte do banho. Por que que ele teria tomado banho, já que ele disse com as próprias palavras que ele não tocou nela? Então ele não teria se sujado. E aí vem a parte de, se você não tocou nela, você não se sujou porque tinha sangue no banheiro. E aí ele diz que na verdade foram os bombeiros, foi o pessoal do atendimento, e que também não tinha pólvora nos dedos dela, porque eles usaram um líquido transparente, que ele acredita ser soro fisiológico, e estavam limpando o corpo dela para ver se tinha mais algum ferimento ali no local, no atendimento, e que isso teria ali alterado, de repente, o resultado de pólvora. Eu não sei, tá? Porque, mais uma vez, eu já ouvi falar que tem um líquido específico que você passa e tira, sim, tá? Esse resíduo, e parece que algumas pessoas aí conhecem aí esse líquido que tira esses resíduos de pólvora. E essa questão de pólvora, ela é tão relativa que parece que em determinados momentos ela nem é aceita como prova no tribunal, tá? E antes de sair esse laudo dizendo que não tinha nada na mão dela, eu já tinha cantado essa bola pra vocês. E essa questão de roer unhas, isso também é uma coisa que a gente não pode dizer que é verdade ou mentira, porque roer unha, a pessoa pode dizer que roeu unha a vida toda e simplesmente de manhã ter ido lá e roído as suas unhas. Não tem muito como você provar ali um exame, né, que prova que você roeu unha a vida toda. Isso é uma coisa muito subjetiva, mas tudo bem, vamos continuar. E ele diz que ele rói unha porque tinha saído no laudo que tinha marcas aqui, né, como se alguém tivesse apertado perto aqui da mandíbula e também na nuca, e também marcas de unha. E ele diz que a Gigi, a filha dela, já tinha, mesmo que tendo 7 anos, ela tinha a unha um pouquinho grande, e que nessa tentativa de estar sempre segurando a mãe, né, e ali penduradinha na mãe, ela poderia ter machucado a mãe dela. E se não foi a Gigi, tem que procurar saber quem foi, porque ele não foi. Ou então poderia ter sido ela, mais uma vez, para de repente deixar ele incriminado, né? Depois que ela partisse, ela ter certeza que ele ficou ali incriminado em maus lençóis e passando por essa situação. Bom, ele também diz que a família não é amiga dele, ele diz que ele sempre foi hostilizado pela família dela e que ele não entende, pelo menos ele não entendia por que a família estava culpando ele, mas hoje ele entende porque a dor é muito grande, não dá para aceitar que ela teria feito isso com a própria vida, e por isso eles estão procurando uma pessoa que possa de repente aí pagar por isso, né, que possa de repente aí ser a pessoa apontada como o responsável por isso, porque é muito duro aceitar a verdade. Então, resumindo, ela nunca quis ir embora, ela nunca foi maltratada e ele nunca passou por nenhum processo. Ele disse que esses processos administrativos que ele foi passando, na verdade, é porque ele era uma pessoa que era responsável pelo batalhão. Ele precisava fazer os policiais trabalharem. Então, eles queriam sair, por exemplo, para o lanche e voltar horas depois, e existe um protocolo para isso. Então, quando ele dizia que eles não podiam ficar por aí, eles tinham que voltar, eles iam lá e acabavam denunciando ele, dizendo que ele não deixava os policiais comerem, tá? Então, tem muita coisa, né, aí a respeito, e ele disse o seguinte, que inclusive ele se defendeu na corregedoria e que isso tudo foi arquivado. Tudo bem, só que acontece que depois dessa entrevista, que tem outros pormenores também, e agora uma coisa que já é amplamente aí dita por ele, é que aquela imagem que muito nos chamou a atenção, que
ele tentando fazer uma chantagem emocional com a Gisele, que foi quando ele grava o vídeo onde ele estaria chorando, né? Porque a Gisele falou que ia largá-lo e que ele estava ali segurando uma pistola, vocês sabem onde. O que aconteceu foi que aquilo nunca aconteceu. Foi inteligência artificial, isso ele teria dito no Cabrini. E é interessante trazer a entrevista do Cabrini, porque diferente dos outros, o Cabrini foi atrás de especialistas ali para mostrar na reportagem. Então, o que aconteceu foi, ele afirma que aquilo é inteligência artificial, que ele nunca esteve naquela situação, ele nunca fez aquilo, ele estava lá, mas ele nunca esteve segurando absolutamente nada. Isso já vai dando mais ou menos uma ideia qual é a referência que a pessoa tem de si próprio, porque ele cita o Brad Pitt. Ele diz que tem uma cena do Brad Pitt, onde na verdade a gente vê diversas cenas muito mais impressionantes do que essa, mas o Brad Pitt estaria em um aeroporto com a camiseta do Brasil e que na verdade aquilo era inteligência artificial. Só que assim as coisas não funcionam assim, ainda mais quando você mistura coisas reais com inteligência artificial. É discrepante a diferença. Quando você pega um vídeo de inteligência artificial, o que impressiona é que é muito bem feito, é muito parecido, é muito igual. A gente costuma dizer, meu Deus, é igual, mas não é igual. Quando você coloca, a pessoa tem poros, a pessoa tem diversas coisas. A pessoa, por exemplo, ela pode falar e pode ficar uma certa saliva ali na boca. Tem certas diferenças que são muito sutis, mas qualquer pessoa que edita vídeo, por exemplo, qualquer pessoa que está aqui no YouTube e que, assim como eu, também edita vídeo, a gente consegue perceber isso. É um pouco mais difícil em alguns casos, sim, tem gente que faz de uma forma que é muito perfeita, mas nunca vai ser perfeito com a inteligência artificial, pelo menos não até o momento. Então, o que o Cabrini fez? O Cabrini pegou essa imagem, pegou essa filmagem e levou até um técnico. E um técnico, na verdade, ele levou até dois. Um técnico disse que tinha 90% de chances de aquilo não ser inteligência artificial, ele trabalhou com a margem dos 10%, que normalmente é o que se usa. Outro foi muito, mas muito além, ele foi a 98%. Então, é quase impossível aquilo ali ser inteligência artificial. Então as coisas elas estão começando a partir para esse nível. Olha, tá, surgiu essa imagem aqui, é inteligência artificial, surgiu essa mensagem, é inteligência artificial, até porque a história que o coronel contou é que na verdade ele estava passando por um processo de perseguição no trabalho dele. Mensagens estavam sendo mandadas, mensagens de supostas amantes, de supostas mulheres, e o que foi destruindo o casamento dele teria sido isso. Então, quando ele começa a falar sobre essas imagens e essas coisas, é também já ajudando aí nessa coisa toda de que tinham pessoas muito empenhadas em destruí-lo. E aí que entra também o Dr. Miguel. Sim, Dr. Miguel, eu vou dar voz para o senhor, eu vou deixar um pedacinho, tá, da entrevista do Dr. Miguel, que ele explica também, ele está procurando saber quais eram os boletins de ocorrência que aconteceram, os processos, tá, vou falar processos aí que aconteceram em 2009, em 2010, tem processos em 2022 envolvendo ex-companheiras, uma delas a mãe de um filho dele ou de uma filha dele, porque ele teria sim em alguns momentos dito que ela não tinha o direito de sair com outros homens junto com a filha dele. Então isso aí fica, tá, pra depois. Só que ele dá uma informação, na verdade duas, que me chama muita atenção, e é por isso que eu vou fazer esse trabalho de sentar, prescrever tudinho. Vocês sabem que eu adoro fazer isso. Eu vou prescrever tudinho pra gente entender de um jeito assim bem mais amplo todas essas entrevistas e rebates que estão acontecendo entre ele e o advogado, porque ele diz o seguinte, que na verdade o advogado dele está guardando todas as pessoas que estão no Instagram, que estão indo para as redes sociais falarem contra ele sem provas, também programas de TV que estão colocando ele numa situação de quase culpado. Então ele está dizendo que as pessoas que estão levantando, alguns questionamentos em relação a ele, que são questionamentos que para ele é infundado, essas pessoas vão responder criminalmente, tá? Então ele disse que aquilo ali está tudo, sendo armazenado. O que, se a gente parar para pensar, já dá aquele ânimo para muita gente dizer, ai meu Deus, é melhor eu parar. Só que não é bem assim, não é bem assim que funciona. Muitas vezes as pessoas elas não param, elas só passam a ser mais meticulosas. Quando você pega uma pessoa que declaradamente diz assim para vocês, olha, vocês estão fazendo vídeo, vocês estão indo até o Instagram, vocês estão fazendo programas de TV, o meu advogado vai processar todo mundo. Isso aí tem até um nome, mas vamos deixar quieto que eu tenho certeza que isso é só um momento de nervosismo e que as coisas aos poucos elas tendem a se acertar. Mas é o seguinte, quando isso acontece, nós também passamos a ser cada vez mais cuidadosos. E quando nos tornamos cuidadosos, ainda mais cuidadosos, a gente consegue encontrar realmente cada coisinha ali que muitas vezes passa despercebido em alguns momentos. Como foi, por exemplo, o caso do Arautos do Evangelho. Eu sabia o que ia acontecer.
Eu sabia, porque assim, não é a primeira vez que eu escuto sobre esse tipo de comportamento em comentários. Quem faz esse trabalho dando apenas a nota, replicando, investigando, seja onde for, na televisão, no YouTube, nós temos uma noção de onde estamos pisando, temos essa noção. Sabemos que muitas vezes é até perigoso. Tá? É perigoso, afinal de contas, para vocês terem uma ideia, esse superior dele é aqui de Santos. E a parte mais interessante de tudo isso é que assim, tem diversos, e claro, se você estiver me assistindo agora, você pode comentar, você não precisa se identificar, mas eu sei que muita gente assiste o meu programa na delegacia, tá? Muita gente assiste na delegacia. Então, eu sei que quem tá lá na delegacia me assistindo, ele sabe que, na verdade, muitas vezes ele passa por situações horríveis na mão de pessoas que, de repente, estão com uma patente mais alta e que ele precisa ficar lá. Fica lá à mercê das vontades desse camarada, fica à mercê das vontades do superior deles, e eles respeitam isso. Mas só quem tá ali, a ponta de lança, é que sabe o que é trabalhar todo dia com esse pessoal. E as reclamações não são poucas, até mesmo de deixar os PMs sem comer, de deixar a galera que tava ali no comando deles sem comer. Ah, mas todo mundo estava contra mim. Parece que é muito recorrente tudo isso, parece que o tempo todo as pessoas estão muito contra ele. Então até mesmo a esposa dele estava contra ele, porque ela só estava com ele por dinheiro. É isso que, sinceramente, se a gente parar para pensar, o que deixa entender. Olha só, a gente já podia se separar porque eu já tinha arrumado uma forma dela se sustentar. Ela teria dito para mim que ela não podia ir embora, ela não podia terminar o casamento porque ela não tinha como viver. E a gente fica pensando, então tá, então ela estava com ele por dinheiro. Ela estava com ele por dinheiro, então ela, não gostava dele. E que reclamavam dele também é porque queriam destruí-lo, então todo mundo queria destruí-lo. Ou realmente ele era uma pessoa com muitos inimigos, ou tem alguma coisa nessa história que de repente não tá dando liga, não tá fechando. É o caso, por exemplo, do que foi encontrado nela. Uma pessoa, ela pode pensar, inclusive eu estava conversando, com algumas pessoas, com alguns colegas, e é engraçado, porque se a gente parar para pensar pela lógica, a gente pode pensar que de repente o que pode ter acontecido? Ela pode ter tomado um golpe, ela pode ter desmaiado, e aí de repente a pessoa pensou, caramba, agora deu. E eu nem tô dizendo que foi ele, pode, sei lá, ter sido uma pessoa que invadiu a casa, eu não sei, será que já saiu o resultado todo o resultado da perícia de local? Porque já está correndo em segredo de justiça. Pode ter sido um terceiro, mas nunca nem se abriu essa possibilidade de ter sido um terceiro que de repente fez algo contra ela, um desafeto dele. Afinal de contas, ele é uma pessoa tão perseguida. Vocês já imaginaram como pode estar a cabeça da advogada que teria afirmado que era 7h28 quando ela escutou o disparo? E que agora ele está dizendo que ela não está dizendo a verdade. O que pode ter acontecido, ela estar com sono e ter visto o horário errado, porque ele sabe que não era 7h28 e não tem por que mentir. É como se fosse assim, não foi, você está errado e ponto final. Só que a investigação, ela também é feita com testemunhas, ela também usa as testemunhas. Só que as testemunhas, será que as testemunhas vão continuar falando? Será que elas vão continuar querendo falar quando de repente essa pessoa está o tempo todo rebatendo quase que nominalmente uma a uma? Quantas advogadas será que tinham nesse prédio? Porque eu acho que a esse momento todo mundo já sabe quem foi a pessoa que falou que era 7h28, porque ele disse que era uma advogada. Então são coisas que a gente para pensar e eu não sei até onde isso não chega a ser sim um problema para o desenvolvimento da investigação. E na verdade também é muito disso que se pergunta, até onde tudo isso é um problema para a investigação, pode atrapalhar as investigações. Então hoje nós estamos falando de uma pessoa que está livre, uma pessoa que tem influência, que tem conhecimento, que até mesmo consegue cargos, tá? Com a influência dele, foram palavras dele, ninguém colocou essas palavras na boca dele. E que na verdade a família só estava buscando, e ele não culpava a família, uma forma de tirar da culpa, da responsabilidade das costas da filha toda essa situação, quando na verdade eles sabiam o que tinha acontecido e que ele não faria diferente. Quer dizer, então, eles estão basicamente em negação e eu estou passando por essa situação para respeitar essa negação. É muita coisa que não faz sentido. E aí você vê um bombeiro dizendo o seguinte, o banheiro estava seco. E ele diz que o bombeiro caiu em contradição e que isso era armação do Dr. Miguel, advogado da família, e que na verdade o banheiro estava molhado sim, porque ele tinha tomado banho. Mas a parte mais interessante, em meio a tudo isso, parece que todas as pessoas que chegaram lá eram despreparadas e saíram contaminando todo lugar ali com toalhas. Ele disse que a pessoa chegou a pegar toalhas para limpá-la e por isso tinha, de repente, sangue na toalha, porque precisava limpar o corpo dela para ver se não tinha mais ferimentos. Não é como se fosse necessário você ficar limpando o corpo dela inteiro para saber se tem mais ferimentos, porque essa pessoa ela já vai sair em uma situação
onde praticamente todo o corpo dela está sendo cuidado, porque nem movimentações bruscas podem acontecer. Ela sai de lá com todo tipo de equipamento possível. Ela foi levada para o hospital de clínicas. Então, segundo ele, ela teve o corpo dela limpo várias vezes, o que é uma coisa também que chama atenção, porque normalmente os procedimentos que são feitos, eles ficam anotados, até porque a gente sabe que pode ser futuramente uma cena de crime e os hospitais, eles já estão acostumados com esse tipo de procedimento, então isso aí também fica registrado. E as coisas que vão surgindo, como uma suposta visita, vem do corpo da Gisele, aí uns falam necrotério, outros falam IML, que também é uma coisa que pode vir à tona a qualquer momento, porque pode ter uma gravação, e também essa questão toda das mulheres que teriam ido limpar o apartamento. Então o Cabrini e outros, eles ficam em cima disso. Você pediu para alguém limpar o apartamento? Você tinha algum tipo de influência em cima das pessoas? Quando a gente sabe qual é a resposta que vai se ter? Ele vai dizer que não. Então eu acredito que nesse momento é hora sim de começar a apresentar as provas, e é justamente isso que o Dr. Miguel fez, no meu humilde ponto de vista, em uma coisinha curta ali, uma manifestação curta que ele fez depois dessas entrevistas. Eu acho que ele ficou bem aborrecido com tudo que ouviu, talvez até achou que foi um pouco desrespeitoso. É como se de repente ele nunca tivesse tido um passado que tivesse algum tipo de problema, e tá tudo bem se ele teve, se ele conseguiu resolver os problemas dele, ou se isso tudo já foi julgado e ele foi considerado inocente, amém. Agora, se tem alguma coisa pendente, o advogado tá indo atrás, ele tá fazendo o trabalho dele. Assim como também trazer à tona qual era a situação de conta bancária da própria Gisele, não é uma coisa que de repente interessa a todos. Ou, por exemplo, uma coisa ainda mais ali de repente estranha, procedimentos estéticos. Ela fez procedimentos estéticos, então assim, também não faz diferença. Ah, então ela também não era bonita, ela era feita. Então acho que vocês estão conseguindo entender onde eu tô querendo chegar, e agora o advogado tá respondendo tudo isso, ele tá respondendo na jugular. Então, segundo ele, ele disse que esses dias ele foi levar a filha, enfim, o filho à faculdade, ele estava, né, com a ex-companheira para mostrar também que existe, né, esse grau de coleguismo, uma coisa até que ajuda bastante na imagem. E ele diz o seguinte, ele diz que, na verdade, essa esposa do processo de 2009, do processo de 2010, ela teria dito que ela foi procurada e a pessoa queria que ela mentisse, que ela dissesse que ela tinha sérios problemas com ele, quando, na verdade, ele era uma moça, tá? Ele era uma moça, ele era um doce, seria isso, tá? Então, basicamente, ele não era nada daquilo que as pessoas estavam pensando. E também em relação a Gisele, ele deixa muito ali pontuado que ele era uma pessoa que lavava a farda da Gisele, que passava a farda da Gisele, talvez aí tentando se defender, porque a família da Gisele disse que ele era uma pessoa que exigia que a casa estivesse sempre um brinco ali o tempo todo, porque ele queria chegar em casa e ter uma casa impecável. Não importa que ela tinha filho, não importa que ela também tinha trabalho, ele era uma pessoa que exigia tudo isso dela. E ele disse que não, que na verdade ele lavava a farda dela, passava a farda dela, e que essa questão de proibições de coisas nunca aconteceu. Em relação ao banho, que também é uma parte importante, porque ele tomou o segundo banho se ele de fato não encostou na Gisele, não teria como ele limpar uma sujeira que não existiu, porque ele não encostou nela. Ele disse o seguinte, que a pressão dele estava tão alta que alguém, que ele não diz quem, nem em qual momento, teria percebido que essa pressão, que ele não estava bem. Ele disse que começou a sentir o braço dele repuxar e a pressão dele estava 20/18, estava muito alta. Ele disse que então ela segue com 2 comprimidos de captopril e disse para ele ir para o chuveiro quente para poder vasodilatar. Então o que ele quis dizer é que a água quente iria fazer com que o sangue, né, que as veias elas se dilatassem para o sangue correr mais rápido, e isso melhoraria a questão da pressão alta dele. Também tem toda uma questão de por que o telefone da Gisele ficou desligado no período em que todo o atendimento estava acontecendo, e ele teria dito que ele não sabia onde estava o telefone da Gisele, e de repente, 8 horas, logo depois que basicamente ali tudo acabou, ela não estava mais com vida, o telefone dela foi ligado. E ele disse que ele não tem como saber, afinal de contas, ele não tem como adivinhar como isso aconteceu, ele não ligou, a Gisele também não ligou, ele não tem a menor ideia como isso pode ter acontecido. Mas fato é que o telefone dela, ele voltou, né, a ter atividade 8 horas da manhã. Ela já não estava com vida. Então tem muita coisa que precisa ser explicada ainda. Inclusive, acredito que essa profissional que teria orientado ele a tomar banho, porque ele disse que nunca houve uma proibição de ele tomar banho. Ninguém disse a ele que ele não poderia tomar banho. Até porque ele era, então tem horas que ele diz, até porque não falariam assim comigo, né, porque eu sou um coronel. Aí depois dizem, não, mas eu estava na condição ali apenas de uma pessoa que está com a esposa naquela situação. E para mim, o ponto que mais chama atenção ainda em tudo isso é a ligação. Quando ele está ligando para pedir socorro, ele diz, olha, venham logo, né, venham logo, e aí ele dá ali uma desesperada, né, uma desesperada ali, que a gente não consegue entender muito bem, e ele diz, olha, ela fez isso, né, ela, enfim, tirou.
e aí de repente ele diz, mas ela ainda tá respirando. Então você precisa se fazer sentido, ou ela estava respirando. Ela não pode estar de repente sem vida respirando. Então são coisas muito estranhas. Mas eu tava nervoso, mas você pensou em abrir a porta para a transparência da vizinhança, para que a vizinhança não pensasse alguma coisa. Você ficou a 2 metros, como manda o protocolo. Foi perguntado a ele por que ele não prestou socorro. Ele disse que, segundo o treinamento dele, e tá correto, tá? Vou dizer para vocês que não está errado. É estranho? Sim, mas não está errado. Se você não pode fazer algo pela pessoa, você tem que se manter à distância. Como, por exemplo, ele dá o exemplo do torniquete, foi um ótimo exemplo. Você vê lá uma pessoa, de repente, com ferimento e ela está, tendo ali, perdendo muito sangue, o que você vai fazer? Você vai fazer um torniquete. E esse torniquete pode até prejudicar aquela parte ali do corpo da pessoa. Às vezes um braço, uma perna, muitas vezes ele não se recupera, o sangue não volta a fluir, mas ainda é melhor do que aquela pessoa perder a vida. No caso dela, ele não tinha o que fazer, porque afinal de contas ele iria fazer um torniquete onde? Na cabeça? E é o que ele diz. Então assim, ele não poderia ajudá-la, então ele ficou longe. É estranho porque muitas pessoas não teriam aí de repente esse sangue frio de ver essa situação acontecendo e não chegar perto, tentar se despedir, tentar encostar para ver se de repente a pessoa vai falar alguma coisa, se foi um terceiro, enfim, muita coisa pode passar pela cabeça. E talvez entre todas essas coisas que podem passar seja você abrir a porta. Vou abrir a porta para manter a transparência, porque assim eu posso mostrar, quando chegar aqui o socorro, eu posso mostrar onde ela está, posso mostrar como tudo está acontecendo, como tudo funcionou. Ele se prende bastante nisso e você percebe que ele está realmente andando pelo corredor com o telefone ali na mão, porque ele estava falando com o melhor amigo dele, estava falando também com o comandante dele, também esse comandante, aí esse superior dele. Então o que se tira de tudo isso agora, uma primeira impressão, porque isso ainda está acontecendo, ainda está acontecendo um embate ao vivo, posso dizer para vocês, quase que em tempo real entre as versões que ele acabou dando, tanto para o Passai como também para o Roberto Cabrini e o advogado. Então eu vou fazer o seguinte, eu já falei bastante do que ele disse, de como as pessoas estavam tentando prejudicá-lo, então agora eu vou deixar no final do vídeo apenas um pequeno áudio do Dr. Miguel, que foi chamado de, enfim, mentiroso, uma pessoa que, é mais uma mentira que o papai Noel Miguel tirou, ou o papai Miguel, enfim, muitas coisas ali ditas do advogado da família e muitos questionamentos de por que de onde saiu esse advogado que está desesperado, a sanidade mental do advogado está sendo colocada em xeque, muitas vezes, olha, ele precisa ver a sanidade mental, então eu vou mostrar para vocês que de repente ele não tá com a sanidade mental dele prejudicada não, para mim ele me pareceu uma pessoa muito certa do que tá falando e ficou acho que um pouco aborrecido em ouvir dizer que de repente a família estava mentindo ou que de repente era mentira, que tinham sim alguns processos que falavam um pouco de algumas perseguições que aconteceram no passado. Então no finzinho desse vídeo vocês vão poder ouvir o Dr. Miguel. Despedir de vocês por aqui, deixem o comentário de vocês com muito respeito, tanto ao coronel como a soldado Gisele, aguardem porque eu vou fazer uma transcrição, uma comparação entre essas entrevistas e sim, eu tenho certeza que vão acontecer outras e sabem que eu faço isso e faço isso há anos, é uma coisa que eu acho interessante, é quase um exercício essas comparações de entrevista, eu acho muito interessante e assim eu já vou treinando, porque agora em poucos dias começa o julgamento do caso Henri Borel, então vocês sabem, eu vou tentar acompanhar o máximo possível e qual é o método totalmente rudimentar, a base da transcrição mesmo e vou tentar trazer para vocês o máximo possível de informações, também vou deixar vocês com o áudio do Dr. Miguel. Um beijo para vocês. Haja vista que ele deveria ter sido afastado já há muito tempo das suas funções. Então tem um boletim de ocorrência aqui de 2010, ou seja, ele já cometia esses abusos há tempos. Quando uma vítima sua ex-mulher diz a vítima vem sofrendo vários problemas de perturbação e de sua tranquilidade. Quer dizer, a vítima foi lá e registrou esse boletim. Inclusive fala que moveu ações contra o seu algoz, que é o tenente-coronel. Temos também um boletim aqui de ocorrência de 2011, aonde a sua ex-mulher novamente se socorre de medida protetiva e diz o seguinte: o autor mantém vigilância sobre a vítima, impedindo que ela se relacione com outras pessoas, ameaçando inclusive de morte. O autor proferiu ameaças que ela não poderia sair com homens. Uma outra coisa que é muito mais grave no meu sentido, e aqui a Polícia Militar do Estado de São Paulo deve explicações a toda a sociedade, porque em 22/1 de 2022, ou seja, muito recente, foi lavrado um BOPM 18463/2022, onde uma outra vítima que se queixa também, eu vou aqui suscitar, o assunto é ameaça. Está entrando dentro do meu apartamento, o senhor Major. Foi deslocado viaturas para dar apoio, acompanhado pela genitora, está doente, informou que teve um desentendimento, ele disse que teve um desentendimento com a esposa, e a esposa chama ao local
para registrar esse boletim de ocorrência dizendo que está sendo ameaçada dentro do apartamento. Isso recente, ou seja, 2022.